Gostaria de agradecer a apresentação e convido também agora os demais membros das apresentações anteriores para comporem a mesa, para a gente iniciar as perguntas, e também a professora Miriam. Eu vou pegar rapidinho, tá? Alguém da plateia tem alguma pergunta para a gente iniciar? Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar uma pergunta para o representante da Prefeitura de Campinas. Teria alguma possibilidade de implantar a incineração em Campinas? Se existe... A possibilidade de implantação da incineração em Campinas, já que estamos com problemas de área para outro aterro, ou qual que é o futuro do resíduos sólidos em Campinas, se você já tem alguma perspectiva disso. Muito obrigado. Perfeito. Eu vejo assim, a incineração de resíduos com geração de energia, seja elétrica ou térmica, é muito utilizada na Europa e em alguns estados norte-americanos. O Japão utiliza maciçamente. Por quê? Porque o sistema, ele além de aproveitar a questão calórica do resíduo, gerando vapor e energia, ele praticamente liquida com o resíduo. Você vai ter 3 a 5% de cinzas, né? Então, do ponto de vista da solução, ele é excelente. Por que ele não avança? Por 2 motivos, né? Primeiro, o alto custo. O custo da incineração é proibitivo, né? É proibitivo. Segundo, a questão dos efluentes. O grande problema da incineração, apesar das tecnologias de contenção, filtros, lavagem de gases, é a liberação de dioxinas, né? A dioxina é um grande problema nos locais onde existem os incineradores e existe toda uma fala no mundo inteiro contra os incineradores por conta da dioxina, né? Agora, que o sistema é eficaz do ponto de vista do tratamento é indiscutível, né? O que precisa é equacionar essas questões da dioxina, basicamente. Respondendo agora a sua pergunta, eu acho muito difícil a instalação de incineradores no Brasil por conta do alto custo. O sistema que nós estamos, eu acabei nem falando dele aqui por conta do tempo, nós estamos com uma PPP, uma parceria público-privada na rua, em fase bem avançada, onde nós queremos conceder o tratamento do resíduo, coleta, transporte e tratamento. O projeto básico dele é reciclagem mecânica, reciclagem biológica e a fabricação do CDR, né? O combustível derivado de resíduos, como biomassa. Isso está ganhando corpo na Europa e eu acho que ele é um modelo muito interessante para o momento que o Brasil vive, né? De falta de recursos, e isso pode ajudar a viabilizar os sistemas de tratamento. Alguém mais tem algum questionamento? Ricardo,
A minha pergunta é sobre os produtos da Tetra Pak. O leite, vamos deixar à parte, mas produtos que a gente vê no supermercado numa embalagem em lata e na Tetra Pak. O clássico pode ser o leite condensado moça, que a gente vê, né? E o preço é o mesmo. R$ 4,19 eu vi outro dia no supermercado. E outros produtos a gente também encontra nas duas embalagens. Eu, cidadã, por que eu deveria comprar o Tetra Pak ao invés de comprar a lata? Quais seriam as vantagens sociais e ambientais dessa embalagem contra a lata? E, em segundo ponto, para o fabricante, para a indústria, por que ela escolhe colocar na embalagem de vocês, mas ela continua vendendo também na lata, que é uma embalagem mais antiga? Porque eu vejo que eles estão começando a usar o Tetra Pak, mas eles não excluem a lata. E o preço também, ao meu ver, não é o diferencial, pelo menos para o consumidor. Mas então, você pode me responder para as duas pessoas, por favor? Claro, vamos lá. Bom, primeiro o ponto do porquê eles utilizam os dois materiais ainda. Hoje a gente sabe que cultura, né, todas as pessoas têm uma cultura. Bom, eu uso a lata porque eu gosto de usar a lata. Bom, é difícil de abrir, mas eu consigo abrir ela toda e aí eu consigo tirar todo o produto que eu tenho ali dentro. E eu uso a embalagem por quê? Porque é fácil, é leve, eu levo para minha casa e pronto. Na verdade, na questão produtiva, para você ter uma lata de alumínio, os processos que você tem envolvidos, eles são de alto custo energético, para você obter uma lata. E no caso da embalagem longa-vida, você não tem um custo tão alto, mas você tem ali envolvido produtos, né, materiais que têm alto valor agregado. Então, se você tem uma embalagem no mercado feita de embalagem longa-vida, você tem uma chance muito maior de conquistar aquele cliente que está interessado em algum produto que tenha menor impacto ambiental, que tenha menor impacto na cadeia de reciclagem. A gente pode falar aqui que a lata de alumínio ela pode ser reciclada 100%, é uma lata de metal, e a reciclagem do alumínio hoje é uma das maiores taxas que você tem no mercado. Sim, mas qual o impacto disso, né, na extração mineral? Eu posso transformar o alumínio e fazer ele voltar a ser uma lata de alumínio novamente. Ok, mas qual o custo disso envolvido? Qual o tamanho da cadeia que você precisa? Então, para a Tetra Pak, a gente enxerga isso como uma ferramenta como que eu posso te dizer? É uma ferramenta de diferenciação. Hoje você tem embalagens no portfólio da Tetra Pak que ela abre completamente, sem você precisar cortar, sem ter contato com o papel. É um modelo que chama Tetra Top. Você consegue tirar toda a capinha ali, que é uma capinha de plástico, e abrir completamente como se fosse uma lata. Então, hoje você tem no mercado os dois com um preço muito próximo, mas com produtos com materiais tão distintos. O preço ele é colocado de acordo com o que o consumidor enxerga. Então, se eu colocar um preço mais baixo que o da lata, a chance de você agregar valor àquele material é menor. Ou se eu abaixar o preço da lata, a chance de eu agregar valor naquilo é diferente. Então, para a Tetra Pak, a gente prioriza muito essa questão da sustentabilidade dentro do produto. Então, a gente acaba abordando dentro dos nossos clientes, né, e os clientes em si, com os consumidores, o quão importante é você ter um produto que é de origem ali 82% renovável, que não impacta 100% em um resíduo mineral, que não seja de fonte renovável, apesar de ser 100% reciclável também. Mas são cadeias diferentes de embalagem, mas que o valor ele tem o valor da embalagem em si, ele está muito relacionado àquilo que o consumidor espera, é o que o consumidor enxerga. Não sei se ficou muito. Só para eu tentar deixar de uma forma mais clara, então, você acha que se eu for fazer uma ACV, né, uma avaliação do ciclo de vida da lata e da Tetra Pak, a Tetra Pak vai ganhar? Eu acredito que sim. Tá. Acho um ótimo desafio aqui para a nossa turma de pesquisa.
Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? A minha pergunta aqui vai para o Paulela, sobre a coleta seletiva. Pelo menos no meu bairro, ali no Jardim Chapadão, a regularidade dela não é sempre constante. E a minha questão é, com a coleta seletiva, a gente não consegue reduzir o custo com a disposição do resíduo em aterro? Então, o investimento nessa parte da coleta seletiva não seria super interessante em termos também, além dos ambientais, como econômicos e sociais também? Bom, vamos lá. Primeiro, essa questão da regularidade da coleta, o Alexandre, que é o diretor do DLU, pode até depois verificar isso, mas essa coleta ela é monitorada por satélite, né? Então, quando ele não passa, isso dá uma confusão na empresa lá. Então, é muito difícil disso acontecer. Eu vou pedir até ao Alexandre que verifique essa possibilidade. O que pode estar acontecendo também é que em períodos, em 2 períodos distintos, períodos de alta valorização do resíduo, catadores particulares, individuais, começam a passar nos locais antes do caminhão da prefeitura. Então, isso ocorre também. E em momentos como esse de desemprego, aumentou muito a presença de catadores que passam antes do caminhão. Então, quando o nosso veículo passa, o resíduo já foi coletado. Não estamos reclamando não, porque está cumprindo a função que é de coletar. Então, o resíduo está sendo coletado, né? Agora, com relação à questão do custo, eu queria aqui dar uma informação para você. A tonelada de resíduo sólido para dispor no aterro privado, como Estre, custa em torno de R$ 80,00 a tonelada, para dispor, tá? Sem o transporte, só a disposição. A coleta da tonelada do resíduo seletivo custa R$ 600. Por que custa 6 vezes mais? Por conta do volume, ele não tem peso. Então, para você poder juntar a densidade é 6:1. Então, necessariamente, coletar mais não significa diminuir o valor, não necessariamente por conta dessa variável. Né? Agora, certamente, se a gente quanto mais for possível tirar o resíduo da rua, evitando que ele vá parar no aterro, essa premissa é verdadeira. Em termos de transporte aqui dos resíduos da coleta seletiva, seria mais fácil entregar as cooperativas ou seria mais fácil levar até o aterro? Porque você mencionou o preço da disposição da tonelada no aterro, mas excluiu toda a parte da coleta, né? Então, essa distância aí. E também uma parceria em relação aos catadores de rua, não tem algum programa em relação a isso, de informação para eles próprios também? Tá, então vamos lá. O que diz a legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Que a responsabilidade pela gestão dos resíduos é compartilhada, é de toda a cadeia, né? Então, numa discussão como essa, eu não ouvi uma arguição sequer de quem coloca o produto no mercado. Tá certo? Ninguém diz, por que a empresa que fabricou isso aqui não vai retirar, como diz a lei, no pós-consumo, não é? Todo mundo vai em cima do poder público, né? Que é um elo da cadeia. Ele é um elo da cadeia, não é? Então, acaba sempre caindo, né? Um dia desses, numa reunião com a promotoria de justiça, né? Eu não vou citar nomes aqui, evidentemente, mas com o promotor de justiça, eu arguí essa questão. Por que a promotoria não vai em cima das empresas? E só vai em cima do poder público?
Falou, porque tem lei que pega e lei que não pega, essa não pega. Não é? Quem deveria fazer cumprir a lei tem essa visão. Né? Então, fica difícil esse peso em cima do poder público por conta de falta de recursos, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós estamos contratando as cooperativas para fazerem a coleta, o transporte e a separação do resíduo. Nós já contratamos uma, que é a Antônia Costa Santos. Ela coleta lá o São Conrado. Então ela tem o caminhão dela, o pessoal dela, e a gente paga por tonelada que ela coleta e por tonelada que ela separa e tria. Não é? Então, a ideia é fazer isso com as outras 11 cooperativas. Por que não fizemos até agora? Porque elas não têm documento. Eu não posso contratar uma cooperação, não tem CNPJ, não tem a documentação. Eles estão correndo atrás para contratar toda a documentação, mas a hora que a gente puder contratar as cooperativas para fazer isso, né, essa coleta tende a melhorar. Esse índice tende a melhorar, né? Mas ele custa mais caro. Ele custa mais caro. Só aproveitar aqui e dar um cumprimento, porque você falou também da questão do próprio morador levar o resíduo até a cooperativa. As cooperativas elas estão distribuídas dentro das regiões também. Então, um trabalho que nós estamos fazendo, inclusive na Santo Expedito, é de fazer com que aquela comunidade conheça a cooperativa, que vai até lá e que exerça a cidadania, né? Então, você pode pegar seu carro, ou vai no posto de gasolina, ou vai para a escola, bota no seu trajeto, passar próximo dessa cooperativa e deixe seu resíduo lá pré-triado, né? Sem contaminação, que isso vai favorecer muito. Outra coisa, o Paulo até levantou o copo, né, e eu falei um pouco de copo plástico. Existem algumas empresas, pelo menos as de copo plástico, que é o maior polo industrial de copo plástico que está no estado de Santa Catarina, que eu já entrei em contato, eles não querem muito falar desse assunto, tipo, por que eu vou levantar uma lebre que o meu produto gera um resíduo e depois gerar uma cobrança? Então, deixa que cobre do poder público, aquela coisa toda, né? Então, nós temos a nossa responsabilidade, temos que ter os catadores e as cooperativas como parceiro para diminuir e aumentar a porcentagem, que o Paulo também colocou aqui, que é baixa, né? E nós aqui como universidade vamos tentar alavancar esse patamar para mostrar que isso é viável. Com certeza o maior problema aí é a parte da conscientização, né? Porque a gente não tem a nossa noção de que a gente pode transportar isso direto para a cooperativa, por exemplo. Essa parte do lixo cai toda na cobrança em cima da prefeitura, porque é a prefeitura que coleta lixo, né? A gente não transporta, não tem essa atividade inicial de fazer isso. Só vou complementar o que o José colocou aqui. Se você tem interesse e vontade de ir atrás e colocar o seu resíduo até o local, né, fazer o descarte mesmo que na sua região não tenha, não sei se você chegou a ver, você viu minha apresentação? Viram? A minha. Tem lá um link que você pode utilizar para procurar uma que é próximo da sua residência. Ali você consegue fazer isso, essa é a ideia, é você se movimentar realmente a parte do consumidor. Dentro da responsabilidade compartilhada, a gente tem que entender o papel de cada um dentro da responsabilidade. E esse é o papel do consumidor, realmente está preocupado com o resíduo dele, que é o que a gente vê aqui, e ele ter esse interesse de ir lá e descartar. Então, acho que é bem isso aí. Se você tiver curiosidade, né, tiver vontade, entra no site lá que você vai conseguir encontrar. Eu acho que essa questão de otimizar a coleta seletiva, ela passa, sem sombra de dúvida, pelo processo educacional, né? Conscientização. Mas não só. O aspecto econômico, financeiro tem que estar junto. Enquanto o cidadão não tiver ideia de quanto ele paga para destinar o lixo, eu devolvi a pergunta. Você sabe quanto você paga por mês no seu carnê de IPTU para ter o seu lixo coletado e tratado?
é em torno de R$30 por mês, em média, tá? Um cidadão na Europa paga 300 euros, em média, para ter o seu lixo coletado e tratado. Então, ele não vai gerar, ele vai procurar não gerar, não é? Porque pesa no bolso dele. Fazendo uma analogia ao assunto, lembra quando, lá em 1993, foi implantado a lei que exigia o uso do cinto de segurança? Aí, quando promulgou a lei, todo mundo dizia, imagina, isso não pega. A hora que o sujeito começou a ser multado, a hora que isso vira um hábito tão forte, porque pega no bolso, quando você entra no carro, antes da partida, você trava, você traciona o cinto de segurança. Não é? É muito mais para você não ser multado do que a lembrança da segurança da sua vida. O mecanismo financeiro com certeza é a melhor forma de fazer as pessoas olharem para o lado ambiental, né? É só ver a questão do preço da água aqui em Campinas, que a Sanasa é de certa forma um pouco mais cara das outras cidades, certo? Então, por exemplo, eu sou de São José do Rio Pardo, lá eles pagam R$20 por mês com água. E você vê todo mundo lavando rua, porque não pesa no bolso. Eu acho que seria importante a gente revezar com as perguntas aqui né? Só um minutinho, vou fazer algumas perguntas que o pessoal mandou aqui para o nosso aplicativo. A primeira pergunta, então, eu vou fazer por ordem, né? Para o Ricardo. Ricardo, deixa eu só lembrar aqui, acho que é só um segundinho. É anônimo, então não tem um nome, né? Estão perguntando sobre aquela embalagem que é 100% reciclável. Por que ela não está ainda sendo comercializada aqui no Brasil? Que foi isso que você comentou. Então, a pessoa está perguntando isso, por favor. Bom, ela, na verdade, ela não é comercializada aqui no Brasil por uma questão simples. Ela não tem uma camada de alumínio. Aqui no Brasil, a gente utiliza uma cadeia não refrigerada. O que isso quer dizer? A gente precisa transportar o produto em um transporte logístico normal. Então, a gente precisa ter essa proteção UV, porque ele vai estar em contato com o calor, luz solar, e que incide sobre o produto. Nos Estados Unidos, onde é mais comercializado essa embalagem 100% bio-based, você tem uma cadeia refrigerada muito mais forte. Então, você consegue... por cultura deles, né, eles acabam utilizando aqueles galões de leite, então os galões de leite eles são transportados através de uma cadeia de refrigeração. O que a Tetra Pak fez para entrar dentro desse mercado? Ela desenvolveu um produto que caiba dentro desse mercado e que seja passível de utilizar o mesmo sistema logístico. Então é por isso que nos Estados Unidos a gente tem uma embalagem 100% renovável e aqui no Brasil ainda não. Mas esse é um desafio que a Tetra Pak vem trabalhando em cima, que é a questão do desenvolvimento de uma barreira a partir de recursos renováveis. Era essa? Ah, então era sua. Então tá bom. Então agora a gente já sabe quem que fez. Tem mais alguém da... Não? Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Joaquim. Não, o Joaquim já foi. José Maria. José Maria, também anônimo. Tá? Tem uma pessoa perguntando se há interesse da Unicamp em estender o seu projeto para outras unidades, a não ser a FEAGRE. Né? Se já foi feita alguma proposta nesse sentido. Bom, eu quero dizer que o projeto Recicle não é um projeto institucional ainda da universidade. Ele já ganhou alguns prêmios aqui na universidade, ele é bastante visitado, mas ainda não virou o modelo que é o que a gente está trabalhando. Por isso, toda essa dificuldade, né, de fazer a validação. Mas, como isso atende os aspectos de cidadania, a gente está aberto. Eu tenho várias empresas, vários grupos, escolas, né? E só reforçando o que a gente está falando aqui, nas escolas de pedreira que a gente fez um trabalho, havia professores que ligavam para mim e falavam assim, que o aluno da classe fez aniversário, convidou todos os seus coleguinhas, e no final da festa, pegaram o pratinho, pegaram o garfinho, pegaram os copos plásticos,
limparam, colocaram dentro do fardo e trouxe junto para ser acrescentado junto com o resíduo da escola, que era só dos professores. Então, a minha vontade como funcionário da universidade é de estender isso, como já está no CCUEC, para todas as unidades, mas também precisa, né, um apoio aí da nova reitoria que vai entrar. O meu diretor já autorizou, tanto é que eu estou trazendo a 3M na minha apresentação, coloquei isso, que é essa interligação. Então, há essa vontade, sim, da gente levar para as outras unidades e as instituições internas, inclusive a prefeitura, né, que eu também acho que deveria ir, Paulela. Aí vai a gente medir o quanto ela é gerada para mostrar para a população que isso é viável de se fazer, e a gente está aberto, sim. Tá? Tem meu site lá, podem entrar em contato, que como cidadão José Maria vai poder atender da melhor maneira possível. Mais alguma pergunta? Por favor. Para o representante da prefeitura, você citou da importância da cobrança de taxa, né? Então, depois você disse que no nosso IPTU a gente teria uma taxa de R$30 por mês. Essa cobrança de taxa a que você se refere é a cobrança que foi feita, como, por exemplo, no caso do município de São Paulo, pela Marta Suplicy, naquela época? E essa cobrança de taxa, se ela existe e em quais municípios, fora essa cobrança do IPTU. Então, o que seria essa cobrança de taxa que a Marta fez e que rendeu politicamente para ela um problema, né? E também se essa cobrança não é feita porque a população já está com uma carga tão grande de tributos e que um poder público, se fizesse isso, ele se desgastaria politicamente, então não se investiria nisso. Obrigada. Bom, vamos lá. A maioria dos municípios brasileiros não cobra nada. Campinas e cidades do porte de Campinas e uma boa parte dos municípios cobram a taxa de lixo. O que é taxa? Taxa é um valor genérico, né? Genérico. O que você está comentando da Marta não é taxa, é tarifa. Ela quis implantar uma tarifa sobre o volume que cada cidadão gerasse de lixo. É o que se faz nos países desenvolvidos. Isso. Então, o que a Marta, quando foi prefeita, tentou fazer foi criar uma tarifa sobre o que cada cidadão gera de lixo. E aí, obviamente, que um povo como o nosso, que tem um sério problema de compreensão do que é taxa, o que é tarifa, né? Que tem uma renda per capita muito pequena, que mal ganha para suprir as necessidades básicas. Aí você informa ele que ele vai pagar um outro valor para... A maioria nem sabe que paga uma taxa de lixo no IPTU, né? Mas ela está lá, ela é destacada. É que as pessoas não procuram ler, compreender o que tem lá, né? Mas a diferença básica é essa: a taxa é genérico, é um valor genérico, né? E tarifa é um valor específico sobre determinado serviço. Para você migrar de taxa para tarifa, tem toda uma questão jurídica. Tem que ter lei para isso, que autorize fazer isso. Então é um caminho longo que tem que percorrer. Mas para você criar a tarifa, você tem que ter uma forma de mensurar a tarifação, né? Então, como é que você vai cobrar o lixo? Pelo peso, pelo volume, por um levantamento histórico semanal, para saber qual é a média que aquele domicílio gera. Você tem que mensurar de alguma forma.